Bom dia, amigos. Estamos iniciando o nosso culto matinal dominical. Hoje, 18 de setembro de 2022. Vamos iniciar lendo alguns versículos do Salmo 17 e do Salmo 18. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Para com o benigno te mostras, para com o íntegro também íntegro. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas minhas alturas. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Vamos cantar uma música aqui antes de orar? O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me do teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo,
Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós, porque o Senhor nos trata como a menina dos teus olhos, o Senhor cuida de nós. Não deixa que o maligno prevaleça contra nós, porque o Senhor é o nosso guia, o nosso libertador, a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Por isso nós te louvamos e nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo, pela semana que passamos, porque o Senhor esteve conosco, nos guardou, nos abençoou e nos deu a vitória. Obrigada, Senhor. E agora queremos pedir a tua bênção, iniciando essa semana, que a tua luz esteja iluminando os nossos caminhos, para que não tropecemos, que o Senhor é o nosso guia e que o Senhor esteja guiando, iluminando os nossos passos, a nossa vida, dando alegria ao nosso coração e que nada do mal prevaleça contra nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Queremos agora pedir a tua bênção sobre o estudo bíblico que vamos ter agora. Dá sabedoria ao Michel, que ele possa transmitir com sabedoria, com unção, com graça, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, somente aquilo que o Senhor quer transmitir. Que o Senhor é o nosso mestre, é o nosso ensinador. Ó Espírito Santo amado, venha sobre nós, sobre mim, sobre Michel, sobre todos que assistem. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo e que sejamos a cada dia mais iluminados, agraciados e fortalecidos. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse dia, abençoa essa palavra, esse estudo. Fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, bom dia, queridas, bom dia, irmãos e irmãs. Mais um domingo. Estamos juntos aqui para meditar na palavra de Deus, falarmos com Deus, ouvirmos Deus, crescermos o conhecimento de Deus. Hoje eu gostaria que os irmãos abrissem uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e ele fala a respeito do voto do apóstolo, o que ele gostaria para aquela comunidade, aqueles irmãos de fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e o versículo 24. Apenas esses dois versículos. O voto do apóstolo. Ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também
o fará. Esse é o texto que nós lemos, que eu quero tomar como base para falar por que a nossa alma é tão inconstante. Porque nós somos como pessoas tão susceptíveis às situações e circunstâncias que nós vivemos. Por que nós não temos uma certa estabilidade e uma comunhão plena com Deus? O apóstolo Paulo deseja aqui que os salvos sejam agora santificados por Deus e que eles sejam irrepreensíveis e conservados até a vinda de Jesus dessa maneira, de forma íntegra e irrepreensível. O ser humano é um ser complexo. Aqui ele faz uma consideração que mostra que o ser humano é composto por essas três partes. Nós temos um corpo de barro, em que Deus fez da terra esse corpo, plasmou esse corpo, formou o primeiro Adão assim, e depois ele soprou o espírito nesse boneco de barro, nessa casa de barro, e colocou o seu espírito, e aí o homem se tornou alma vivente. Então, o ser humano, ele é composto dessas três partes: a carne, terra, o espírito soprado por Deus, e a união desses dois formou a essência do homem, como ele pensa, como ele sente e como ele age. E assim o ser humano se tornou um tanto complexo, porque essas três partes são vivas, e elas devem está expressando a santidade de Deus, alinhada todas elas, expressando a santidade de Deus. E o que é mais interessante, que eu quero trabalhar três palavras que às vezes passam desapercebidas. Nós vemos muitas vezes pessoas falando: eu sou sincera. E é verdade. Mas outros vão falar: eu sou sensível. Também é verdade. O que a gente não deveria ouvir: eu sou susceptível. É isso que eu quero trabalhar. Então o tema hoje: por que a alma é susceptível? Então, sabendo que o ser humano é esse ser complexo, ele é sincero, sensível e torna-se às vezes susceptível. E por que isso acontece? Não deveria acontecer. Deus não fez assim. E por que acontece? Então vamos ver isso. Essa palavra sincera, a gente vê muito. Eu sou sincera, é uma pessoa sincera. E a sinceridade está relacionado exatamente com essa parte primeira que Deus fez, que é a carne. Então nós temos a sinceridade quanto aos desejos da carne, do lado biológico. Nós temos a sensibilidade com o sopro de Deus, para expressar o homem interior, nessa casa que ele fez visível, palpável, biológica, de barro, carne, que é sincera. E o que é interessante, o corpo físico, até o linguajar dele, não mente, porque ele expressa sinceramente o que ele quer, em todos os sentidos. E é susceptível à alma do homem. E a pergunta é: por que é susceptível a sua alma? Porque ela pode ser influenciada? Porque ela pode ser enganada? Porque ela fica doente? Porque há tanto problemas psicológicos envolvidos. Então nós não podemos confundir a palavra sinceridade com verdade. Também não podemos confundir a palavra sinceridade com sensibilidade. E também não podemos confundir a palavra sincero com sensibilidade e suscetibilidade. A sinceridade é instintiva, queridos. Por que ela é instintiva? Porque ela é própria da carne, é própria daquilo que nós chamamos de uma criança, de uma pessoa que ainda não se desenvolveu, que está crescendo, é própria do contexto carnal. Por quê? Ela é sincera.
que é algo mais sincero do que uma criança? É difícil você encontrar. Já o adulto, ele vai mudando, vai criando máscaras. Enquanto a criança fala e expressa os sentimentos através do corpo, não precisa nada falar. O corpo fala, tem o contexto da linguagem corpórea que fala que o corpo, ele não mente. Ele é sincero na expressão do que ele quer. Até um animal mostra com o olhar a direção do corpo o que ele quer, com o seu miado, com o seu latido, ou com a sua maneira de ser, essa expressão que é própria da carne. Sinceridade. Não existe nada mais sincero do que o desejo relacionado com a carne. Mas interessante, nós entendemos que está escrito em 1 Pedro 2,11. Pedro diz assim o seguinte, vamos ler lá. Pedro falando lá, ele fala assim, que nós somos peregrinos e que, na realidade, nós encontramos muitas vezes a expressão que nós devemos tomar cuidado com o contexto das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ah, faz guerra contra a alma. A carne faz guerra contra a alma. Não, vamos entender o que ele está falando aqui. A carne luta com a alma para que a alma faça realmente, contemple os instintos de preservação, proteção e procriação para manter a vida biológica. Então a carne é uma estrutura física. Por isso que ele fala que ela tem que também ser santificada. E ele começa com o espírito, depois ele fala a alma, depois ele fala a carne. Por que que ele faz essas considerações para que a gente seja íntegro até a vinda de Cristo? Porque o espírito do homem, diferente da carne, ele é oposto à carne. A carne faz com que a alma trabalhe para ela, para manter esse contexto do instinto, que é próprio do contexto da carne. Desse lado, vamos dizer assim, do homem animal, que muitos assim o consideram. Mas o espírito não expressa sinceridade, o espírito expressa sensibilidade, afeto, ternura, amor, misericórdia, graça, compaixão, são expressões próprias que procedem de Deus para manter o homem espiritual dentro desse corpo físico, esse templo, esse tabernáculo, esse santuário de barro, onde que está algo precioso que é o homem interior, alma e espírito. Mas o homem, ele tem esses dois pontos, esses dois polos, a carne, que luta para que a alma faça tudo que é desejo, paixão, é o que ele fala, paixões carnais, abstenha-se disso, ele fala, que faz guerra contra a alma para obter alguma coisa de interesse para manter essa condição física. Mas o espírito, ele dá a condição de edificação. Então ele é o oposto. E diz muitas vezes que a carne luta contra o espírito. Para quê? Para que não faça a vontade de que Deus quer. Já estudamos a respeito disso, não vamos voltar. Então, mas por que a alma fica em desequilíbrio? É porque não há equilíbrio entre essas duas partes que Deus constituiu o homem. Esse lado biológico, carnal, e esse lado espiritual. A alma é como se fosse um pêndulo que fica oscilando pelas condições que são expostas por esses dois lados. E é necessário os dois lados. A sinceridade e a sensibilidade. Para que não ocorra a suscetibilidade, para que o homem não fique susceptível às condições do meio em que ele se encontra, mas que ele fique santo e santificado para que não sofra essas influências. Então, a sinceridade da carne, o desejo carnal e a sensibilidade do espírito é o que dá o equilíbrio à alma. Se o homem não estiver ligado em Deus, em comunhão com Deus, andando segundo a vontade de Deus, não tem quem falar à nossa alma como que a gente tem que agir. E a carne passa a predominar. Consequentemente,
ela vai fazer com que o homem haja com um instinto como se fosse de animal e não tenha um equilíbrio para expressar o ser humano que ele foi feito para ser. E aí aparece o quê? A suscetibilidade. A suscetibilidade é a forma que somos afetados pelas circunstâncias, pelas situações que nos envolvem, pelo meio, de como nós somos tratados por outras pessoas, do que essas pessoas falam a nosso respeito, a opinião delas, e até mesmo pelas condições culturais que nós vivemos e também até pela religião que às vezes a pessoa professa. Falamos domingo passado que a proteção não dá segurança. Proteção não é sinônimo de segurança. Proteção é aquilo que dá condição de uma pessoa poder crescer até se sentir segura e ter uma independência para expressar com responsabilidade a sua vida. Uma criança precisa de proteção, mas você pode proteger, mas se descuidar, a segurança não está dentro da proteção que você deu. Ela vai aprontar e acaba quebrando o princípio de tudo aquilo que você estava fazendo para protegê-lo. Uma criança protegida, primeiro, ela é imatura, ela é dependente, é sincera, porque é instintivamente uma criança, é bem carnal, é uma ação assim, bem inicial, não tem ainda uma maturidade nem psíquica nem espiritual. Expressa com o seu corpo, expressa com as suas palavras, com os seus sentimentos, a sua pessoa. Então ela é aquele tipo assim, bem tranquilo. Ela fala o que ela está pensando, ela não mede o que está falando, não tem prudência nem para agir, nem para falar, nem para ser. É criança. Então a sinceridade da criança é verdadeira. Não existe uma sinceridade, mas também existe sinceridade que sempre vai agir, às vezes, contrário ao contexto da verdade. Mas é sinceridade também, mas não é verdade. A sinceridade da criança é verdadeira, mas ela precisa crescer em sensibilidade para que a verdade apareça, para se tornar madura, completa, perfeita. Mas quem vai fazer esse desenvolvimento é Deus, não é o ser humano, é o próprio desenvolvimento. Eu vou pegar alguns exemplos para fundamentar o que eu estou falando, para que a gente possa entender esse contexto que nos forma como carne, alma e espírito. Essas três palavras nos ajudam a entender muitas coisas. Em Gênesis, capítulo 20, versículos 5 e 6, Abrão e Sara, peregrinando na terra lá do Negueb, sul de Israel, na parte mais sul de Israel, eles passam a morar em Gerar. Quem era dono daquela região de Gerar era um rei chamado Abimeleque. E ele mandou buscar Sara, porque Abrão, quando esteve com ela, ele falou, ela é minha irmã. E ela confirmou o que Abrão tinha dito, e esse rei, achando ela bonita, pegou para levar para ser uma das suas esposas. Acontece que em sonho, veja que Deus, esse homem não tinha nada de ligação com Deus, Abrão tinha. Mas esse homem não parece ter nada em ligação com Deus. Então Deus aparece em sonho para ele e diz para ele não ficar com essa mulher, porque ela tinha marido e que ele não poderia ficar. E revelou novamente no sonho que ele deveria devolver para Abraão e pedir ainda para Abraão para que orasse por ele, senão certamente ele morreria. Deus ama todas as pessoas e não faz distinção de pessoas em toda cultura, em todo lugar. O próprio rei diz, Abraão, eu fui sincero de coração. E Deus falou, eu vi a sinceridade do teu coração, por isso que eu vim. Você não fez por maldade. Você fez por sinceridade. E pela sinceridade do teu coração, você pegou, porque ele falou que era irmã e ela confirmou. Mas eu quero dizer que não é assim. E o que é mais interessante, esse rei, que não tem um contato com Deus, corrige o pai Abrão, o pai da fé, é corrigido por ele. Ele falou, o que você está fazendo, homem? Você veio trazer tamanho problema aqui para a minha comunidade? Por que você não falou que era tua irmã? Ele falou, não, ela é minha irmã.
Ela não é uma irmã assim, é meia irmã. Então, eu falei meia verdade. Não existe meia verdade. Meia verdade é mentira. Mas por que ele mentiu? Diz que ele tinha medo, porque ele achava que naquele lugar não tinha Deus. Então, veja, às vezes a gente acha que naquele lugar não tem Deus e passa em lugar de ser uma pessoa que expressa esse Deus naquele lugar, a gente passa a se tornar susceptível do lugar porque carrega um medo dentro de si. Foi o que aconteceu com Abraão. E Deus impediu porque ele viu a sinceridade daquele rei. Então ele era um cara sincero. Desejou, foi lá, pediu, perguntou, confirmou. E Deus não deixou que ele pecasse. Apareceu e disse, assim que Deus acaba fazendo. Então, para que a gente possa lidar com pessoas, lidar com situações, ter comunhão com as pessoas e manter a comunhão com Deus plenamente, a gente tem que entender esse contexto de sinceridade e sensibilidade em equilíbrio. A falta de sensibilidade, de uma ligação espiritual, quem acaba sempre agindo é a sinceridade do coração, que é uma pessoa sincera, mas que não necessariamente tem a verdade. E isso gera muitas vezes em nós o que nós chamamos essa suscetibilidade. Aí a pessoa fala, por que a gente fica tão assim desorganizado na alma? Não é que fica desorganizado na alma, é que não entendeu da necessidade desse equilíbrio, que a carne vai exigir o contexto instintivo de preservação do santuário biológico que nós somos feitos, onde habita o homem interior espiritual e o homem psíquico lá dentro, e a gente precisa ter tudo isso em forma santa, em santidade, que são os elementos que expressam aquilo que diz santo, santo, santo. Aí o homem fala santo porque ele tem todos os elementos alinhados para a compreensão da verdade de Deus. Por isso, nós vamos ver que nós não podemos fazer que nem Abraão, o pai da fé. No momento, ele perdeu exatamente esse contexto da sensibilidade, por causa do medo. E quantas vezes você enfrenta um contexto de medo ou achando que no lugar que você está não tem Deus? E esquecendo que Deus está dentro de você, como nós falamos. Você é o templo, o santuário onde Deus habita. Então, o lugar não é santo, eu falei a vez passada. O lugar é sagrado, porque existe um santo que está naquele lugar. Às vezes, queridos, usando da sinceridade, nós deixamos de ouvir a revelação de Deus no nosso espírito e passamos a agir como crianças, sem prudência, e sofremos as consequências e a suscetibilidade da alma, como o pai Abraão. Vou pegar um outro exemplo aqui para ver a sinceridade agora de um crente que ora. Vou pegar Paulo, uma pessoa que, sinceramente, sem sombra de dúvida, é o top de linha que a gente poderia pegar aqui como um exemplo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, orou sinceramente por 3 vezes ao Senhor sobre o desejo de remover um espírito que ele tinha na carne, espírito na carne. Veja bem, queridos. Por causa que ele teve revelações, porque ele foi levado, ele diz, não sei se no corpo ou fora de corpo, eu não sei, fui levado aos céus e vi coisas inefáveis para ser dita aos homens, até incompreensíveis aos homens. E para que eu não me ensoberbecesse, foi colocado em mim um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Com esse poder que foi revelado para ele, das revelações de Deus que ele viu nos lugares celestiais. Aí ele pediu para Deus por 3 vezes, sinceramente ele pediu, em oração 3 vezes, tira esse espinho da minha carne. Mas ele ouviu, foi sensível para ouvir Deus dizendo para ele o seguinte, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele deixa muito claro isso. Então agora eu me glorio nessa condição de me estar em comunhão com Deus, sendo fraco, para que Deus possa, através de mim, expressar a sua vontade. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, se um Deus tão forte, por que vai morrer na cruz?
acaba com tudo. Mas Deus não age assim, queridos. Na sua força, eu quero dizer, querido e querida, às vezes você acaba se tornando susceptível na sua força física, achando que vai resolver as coisas. Por quê? Porque você faz conjecturas na tua alma. Por causa que a carne vai estar cobrando, sinceramente, o instinto de preservação ali. E está fazendo guerra, como nós já vimos, contra a sua alma, dizendo para ela trabalhar em prol da manutenção do contexto físico. Paulo aprendeu que na sua fraqueza e na sua dependência, Deus estava ali presente, inclusive falando com ele, como falou com Abimeleque, falou com ele também. E agora a sua alma equilibrada, com as coisas de Deus, ouvindo a voz de Deus, e com a força da carne que ele gostaria de ter plenamente esse poder, por tudo que ele tinha visto e poderia ter revelado, para não se ensoberbecer, Deus assim o havia colocado esse espinho, ele tinha pedido, ele falou, não, a minha graça te basta. E ele entendeu que a pressão que vinha da carne, da soberba, ele era um homem muito zeloso, gostava da coisa tudo certa, e também da revelação de Deus, houve um equilíbrio, e ele teve uma coisa chamada paz. Paz interior. Até mesmo com a nossa oração, Deus às vezes resiste à nossa sinceridade daquilo que desejamos, às vezes até no inconsciente, com a sensibilidade que vem do Espírito para evitar que nós sofremos a suscetibilidade, como aconteceu com Paulo. Você fala com Abimeleque. Bom, Abimeleque não tinha, assim, parece, uma relação direta com o Criador. Mas Abraão tinha. Veja como é interessante. Mas ele falou também com Abimeleque. Agora com Paulo ele falou, porque tinha uma relação direta. E Paulo ouviu. Agora o que é interessante, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe. Jesus, queridos, Jesus venceu a suscetibilidade da sua alma. Aí você pergunta como? Permanecendo em comunhão com Deus. Deus, o Espírito de Deus, falava com o seu espírito, o espírito dele falava com a sua alma, e a sua alma falava com a sua carne. Como deveria ser esse contexto da integridade que Paulo falou que a gente tem agora, santa carne, santa alma e o Santo Espírito até a vinda de Cristo. E quem vai fazer isso? Ele falou, o próprio Deus. Então, ele tinha um equilíbrio entre o espírito, que é sensível, e a carne, que é sincera. A sinceridade e a sensibilidade dava para ele o equilíbrio na sua alma, e ele não foi afetado por nenhuma suscetibilidade, quer de uma multidão que estava seguindo ele, não foi afetado pelo sucesso, com aprovações que faziam a respeito dele, nem também foi susceptível, sendo afetado pela negação de desprezo e de descaso que fizeram dele, e nem mesmo pela conformidade, pelo conformismo da cultura e da condição do meio em que ele se encontrava. Nada afetou ele porque ele era santo. O santo é separado, ele não é afetado mais por essas coisas. Mas ele afeta o meio, trazendo uma contribuição de paz, de vida. Então, multidão, a opinião das pessoas, de como você é tratado por elas e também como elas veem você, pelas circunstâncias que você enfrenta em situações na vida, você pode se tornar susceptível e a tua alma ficar o quê? Ou fraca, ou doente, ou até mesmo influenciada. E você deixa, por falta de ser sensível à voz do Espírito Santo, você deixa de ver uma vida plena, zoe, e também a eterna, com a certeza daquilo que já foi revelado para você. Jesus nunca perdeu essa condição. Tinha sempre comunhão com Deus, Pai, sempre. Com exceção na cruz, que ele teve que receber o pecado sobre ele, e ali ele perdeu a comunhão. Foi quando ele disse, em lugar de dizer Pai, ele falou, Deus meu, por que desamparaste? Mas ele não morreu assim.
fez que a sua sensibilidade e a sua sinceridade equilibrada na sua alma não fosse afetada nem pela multidão, nem pelas pessoas ao redor, nem pelos que aprovavam ele e dos que riam dele, pela revelação do que Deus havia falado. Também ele, Jesus, era sensível, sincero, verdadeiro, mas nunca foi susceptível a influência nenhuma dessas, a ponto de distinguir entre muitos apertos. Uma multidão teve num determinado momento que estava apertando ele, e aí ele diz assim: quem me tocou? Saiu virtude de mim. Ele nunca perdeu a sensibilidade, e o seu ministério nunca perdeu. Também ele disse para Jairo: creia apenas. Era uma multidão, e multidão não significa muita coisa, mas sim quem está na multidão que quer realmente ter um encontro com Jesus. O homem, é interessante entender isso, para ver e ter as suas questões, as suas situações, as circunstâncias que ele vai enfrentar na vida, os seus problemas resolvidos, ele sinceramente erra ao se empenhar tentando ele mesmo resolver as suas coisas. Segundo, ele depois apela para oração para si mesmo, e não por, mas para. E ainda mais, ele segue com oração ou dando conselhos, achando que as sugestões dele vai fazer com que, agindo daquele modo, vai resolver todas as coisas. E só vai criar, não só para ele, mas para o outro também, muitos problemas de suscetibilidade na sua alma. Por que nos tornamos facilmente, veja bem, querido, vou encerrar aqui agora, por que nos tornamos facilmente susceptíveis a essas condições? Por que nós somos afetados por isso? Porque nós vivemos com medos, como Abraão. Vivemos afastados de Deus, sem uma compreensão mais clara de não ouvi-lo. Temos expectativas futuras e tristezas passadas. E não vivemos a perspectiva eterna, queridos. Não é futura, não. Perspectiva eterna de Deus. Por isso, a mulher começou falando hoje uma realidade. Ela disse que nós devemos viver e expressar o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós vivemos esse reino e expressamos essas três coisas, não é comida e bebida o reino de Deus. Apenas comida e bebida nos ajuda no sentido físico, corpóreo, falando de um contexto físico. Mas a comida e a bebida que Deus nos dá, vimos domingo passado, é Cristo. É a palavra de Deus em nós. É o Espírito de Deus em nós. É a água de Deus, é o alimento de Deus, é a vida de Deus em nós, que nós falamos. Então, esse contexto de justiça, paz e alegria no Espírito Santo leva-nos a viver e a expressar o reino de Deus com as nossas vidas. Se nós vivemos assim e buscarmos, como foi dito no início, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele falou, todas, veja, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Comecei perguntando, por que nós temos a nossa alma susceptível, doente, cheia de problema? Primeiro, porque perdemos a comunhão com Deus. Segundo, sem a comunhão com Deus, a carne vai fazer com que a gente viva apenas o instinto. A falta desse equilíbrio na nossa alma, sensibilidade, afeto, ternura, amor, misericórdia, graça, expressão de Deus para o nosso homem interior e do homem exterior, faz assim que a nossa alma agora possa, juntamente, em equilíbrio com essas duas coisas, tomar uma decisão correta com prudência, tendo o temor do Senhor como princípio do saber da sabedoria. Então vou voltar para o texto e encerrar com o que eu comecei lendo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Você que já é salvo, querido, cresça no processo de santificação. Ele, Deus, nos santifica em tudo com o seu Espírito Santo.
E o vosso espírito, e a vossa alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É estar alinhado esses três elementos agora, para que a gente não fique susceptível a situações, circunstâncias, e até mesmo deixa crescer em nós a vaidade, a arrogância, a soberba, a cobiça e tudo mais. E ele termina, fiel ao que vos chama. Fomos chamados por Deus para participarmos agora de uma nova condição de vida. E ele diz, o qual também fará com que isso aconteça se nós deixarmos que ele faça isso em nós e através de nós. Cristo veio nos trazer essas bênçãos. Ao aceitarmos, o Espírito Santo agirá em nós para a nossa santificação de corpo, alma e espírito. E a expressão dessa comunhão com o Pai, Filho e o Espírito Santo vai fazer com que a gente pratique a justiça em amor. E essa prática da justiça em amor, pela fé, nós vamos expressar isso de tal modo que esse Deus possa ser visto através de cada um de nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém por essa palavra, por esse momento de estarmos crescendo, nos alimentando com a palavra de Deus. Obrigada, Senhor, por esse alimento que nós recebemos. Se passamos uma semana corrida, que não deu tempo de lermos a Bíblia, de estarmos buscando mais a Deus, hoje é esse dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela vida que o Senhor nos concede, pelo perdão, pela misericórdia, pelo teu grande amor derramado sobre nós, porque o Senhor nos sustenta a cada dia. O Senhor recebe as nossas orações, o Senhor ouve o nosso clamor, as nossas súplicas. Por isso, nessa manhã, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e santifica-nos, ó Deus, para estarmos em equilíbrio, a nossa alma equilibrada, Senhor, e que o Senhor esteja nos guardando, nos fortalecendo espiritualmente. E que esse pêndulo, que a nossa alma não venha se inclinar nem para a carne, nem para a espiritualidade, mas que possa viver em equilíbrio com o Senhor, nosso Deus. Ó Pai, alcança aqueles que estão com depressão, que estão com essa alma desequilibrada. Ó Deus, traga paz aos corações e liberta
essas vidas da depressão, Pai. E o Senhor é o que concede a cura e o equilíbrio para nós, para que tenhamos vida feliz aqui na terra. Ó Deus, ouve a oração de cada um que participa conosco, que participará mais tarde. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Esteja acudindo, Senhor, a cada um. E que todos venham entender quem é o Senhor, nosso Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. Nós iniciamos a semana. E tomamos posse. Tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.